10h20. Recentemente, inclusive ontem, aliás, a gente deu o resultado aí dessa operação e anteriormente tivemos casos ali de passageiros que tiveram veículos furtados de um estacionamento particular do aeroporto de Viracopos, aqui em Campinas. Essa situação gera dúvida, né? Qual que é o direito aí do cliente que foi vítima desses criminosos? A situação, claro, acaba se estendendo também para estacionamentos de shoppings, por exemplo, ali locais pagos, né? Que inclusive você paga para deixar ali o veículo naquele local. No caso de roubo, de furto ou até mesmo ali um dano no veículo, o estabelecimento é responsável por esse prejuízo. Vamos saber agora, conversando com a Luciana Faria. Ela é advogada especializada em direito do consumidor. Primeiramente, bom dia para você, Luciana. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. É uma situação complicada, né? Que gera ali muita dúvida, porque o cliente acaba pagando ali muitas vezes um preço alto, né? A gente está falando ali de vários estabelecimentos pagos e aí acaba se deparando na volta com essa situação. Então, de um furto, por exemplo, ou até mesmo ali um roubo, né? Um assalto, que a gente inclusive já noticiou, já tivemos casos ali que os próprios seguranças foram rendidos. Qual que é o direito do cliente, pela lei, né, estabelecido ali, diante dessa situação? Bom, todo estacionamento é um prestador de serviço e as regras estão regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Independente disso, se é um estacionamento sério como este, né, que tem CNPJ, tem licença, está cadastrado regularmente na prefeitura, esses tipos de estacionamento costumam ter um seguro próprio. Então, o consumidor que se sentiu lesado, que sofreu algum dano dentro das dependências do estacionamento, eu sugiro ele fazer um boletim de ocorrência. Se o veículo tiver seguro, ele aciona o seguro dele. Se essas despesas, né, ultrapassarem o valor da franquia, aí eu sugiro que o consumidor acione o seguro do seu veículo e deixe que a seguradora vá requerer aí a reparação dos danos juntos ao estabelecimento, ao estacionamento, que é o prestador de serviço. Caso contrário, o consumidor não tem seguro ou o valor dos danos causados no seu veículo dentro daquele estacionamento inferior ao valor da franquia, aí eu sugiro realmente o consumidor tentar uma composição amigável via extrajudicial, não deixar de fazer o boletim de ocorrência, né, para uma garantia aí de um direito futuro, caso ele venha a propor uma ação na esfera judicial. Então, inicialmente, tentar uma composição amigável para que o fornecedor, que é o estabelecimento do estacionamento, faça aí a reparação dos danos. Se esses danos causados gerar aí a impossibilidade ainda de o consumidor, o proprietário do veículo, utilizar esse veículo durante a semana para o trabalho, para levar os filhos para a escola, por exemplo, o consumidor também pode estar exigindo aí do estacionamento um lucro cessante ou as despesas materiais com relação a outro tipo de transporte que esse consumidor vai ter que utilizar enquanto aí o seu dano em relação ao seu veículo não seja reparado. Se caso o consumidor não conseguir aí um acordo amigável, um acordo extrajudicial, eu sugiro esse consumidor entrar com uma ação ou no Juizado Especial Cível, cujas ações são até 60 salários mínimos, ou na Justiça Comum, e pedir aí toda a reparação de dano material, dano moral, lucros cessantes na esfera judicial. E aí você pontuou aí sobre sempre se for um local, né, regularizado, enfim, tudo certinho. É por isso também que a gente chama atenção para pro cliente ali, pro motorista, saber o local em que ele está deixando o veículo, né? É muito importante o consumidor, quando for deixar o seu veículo em algum estacionamento, verificar se aquele estacionamento tem um CNPJ, né? Pegar o protocolo de entrada do veículo, verificar se no protocolo tem o número da CNPJ do estacionamento. Tivemos um caso também em São Paulo, num jogo de futebol, que tinha um estacionamento clandestino, e aí as pessoas que foram para aquele estágio, para aquele jogo naquele dia, deixaram o seu veículo nesse estacionamento e quando voltaram do jogo de futebol, os veículos sumiram, desapareceram. Por quê? Porque realmente era um estacionamento irregular, sem CNPJ,
sem as devidas licenças junto à prefeitura. Então, assim, o consumidor tem que ficar realmente atento aonde ele vai deixar o seu veículo. Luciana, num caso, por exemplo, de estacionamento ali de shopping, né? Você acabou pontuando ali a questão do roubo, de furto, mas em caso ali de algum dano, né? Uma janela quebrada para tentar puxar uma bolsa, ou até mesmo um step furtado, já vi casos até mesmo de retrovisores, ali o espelho do retrovisor ser retirado. Os direitos são os mesmos? Os direitos são os mesmos. Aquele arranhão na porta, que é muito comum porque as pessoas largam carrinhos em estacionamentos, os carrinhos de supermercados acabam danificando os veículos. Então, a reparação de danos, ela é tanto para os danos materiais, os arranhões, furtos de objetos dentro do veículo também. Então, o consumidor tem que sempre estar atento, ter o comprovante do estacionamento, tirar fotos, se, por exemplo, quebrar o vidro do veículo, tira fotos, junte provas, caso o estacionamento não faça a reparação dos danos na via extrajudicial, para o consumidor aí ter provas o suficiente para estar exigindo essa reparação na esfera judicial. Agora, doutora, os supermercados geralmente costumam colocar aquele aviso, eu já vi até em alguns shoppings, até em outros estabelecimentos. Não nos responsabilizamos pelos danos nos veículos. Até que ponto isso é verdade? Pois é. Isso, na verdade, essas placas que eles colocam que não se responsabiliza, é um. Como é que eu posso falar? É uma. É uma manobra. É uma manobra, porque legalmente o Código de Defesa do Consumidor diz que o estabelecimento, o estacionamento, ele é um prestador de serviço. Qual a função do estabelecimento? Guardar, zelar pelo veículo que vai estar naquele período, naquela área comercial. Então, os estacionamentos, eles têm toda e qualquer, a responsabilidade deles é objetiva. Então, isso não adianta nem entrar em discussão. Essa placa com essa mensagem, ele quer caracterizar que a responsabilidade do estacionamento é subjetiva, mas no Código de Defesa do Consumidor já declara, ela é objetiva, independente de culpa do consumidor. A obrigação de zelo, cuidado e armazenamento é do fornecedor, ele que está prestando esse serviço. Tá certo, então. Obrigada, viu, Luciana, pela sua participação e por esclarecer para a gente essas dúvidas. Muito obrigada, agradeço o convite e uma ótima semana para vocês. Obrigado, Ótima igualmente. semana. Luciana Faria, advogada especializada em direito do consumidor.